Olá, seja muito bem-vindo a mais esta aula. Meu nome é Fábio Júnior Mesquita e serei o professor de vocês que estará ministrando hoje a aula de Estrutura da Redação Dissertativo-Argumentativa. Beleza? Pois bem, quando a gente pensa na prova discursiva, quando a gente pensa nesse momento do exame, uma das coisas que mais nos incomoda, uma das coisas que mais nos preocupa é como estruturaremos as nossas ideias, tá certo? Assim sendo, pensando justamente em como podemos treinar essa escrita juntos, a gente vai estar tendo como proposição desta aula de hoje tratar aí da primeira letra ao ponto final, pensando então a prova discursiva de vocês a partir aí dessa primeira letra a ser inserida lá na introdução até o ponto final que encerrará o trabalho de vocês, beleza? Certo. Assim, a gente começa pensando sobre a composição dessa prova discursiva, sobre como será composto este texto. Então, a gente começa ali pela menor unidade desse texto escrito. Essa menor unidade são as letras. A partir dessas letras, como nós já bem sabemos, a partir da união dessas letras, nós formamos sílabas. Então, nós temos ali as letras se unem e formam sílabas, as sílabas se unem e formam palavras. Nós teremos, claramente, palavras que serão compostas por apenas uma letra, que tem, por exemplo, o verbo é, o verbo ser, certo? A palavra é. A gente tem também, assim como o verbo é, ele possui apenas uma sílaba, a gente vai ter várias outras palavras que também possuirão apenas uma sílaba. Tantas outras palavras precisarão de mais de uma sílaba para serem compostas. Essa parte é bem tranquila, certo? Essa parte é algo que nós já estamos habituados aí. A partir dessa junção, a partir de onde temos essas palavras, é que começam a desenrolar, né, começam a aparecer aqueles probleminhas que normalmente são relatados pelos alunos. Por quê? Porque a partir da junção dessas palavras, quando nós unimos mais de uma palavra, nós começamos a formar aí as frases. E aí as frases é o primeiro momento ali de estranhamento, de dificuldade, de ansiedade de eu não vou conseguir completar essa frase, eu não vou conseguir concluir isso aqui, então o texto está acabado. Mas não, a gente vai ver que as frases ali, elas são apenas o enunciado com um sentido completo. Então a gente vai ter frases que vão ser formadas, por exemplo, com uma só palavra, tá certo? Ou elas podem ter mais de uma também. Basicamente, a gente vai ter frases como socorro. Então, socorro é apenas uma palavra e ela transmite um sentido completo. Qualquer pessoa ouvir outra pessoa gritar por socorro, chamar por socorro, entende que essa pessoa está em uma situação de risco e que automaticamente ela está pedindo ajuda, certo? A gente vai ter frases aí com mais de uma palavra. São cumprimentos, por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Tudo isso que não possui ali todos esses enunciados que possuem sentido completo são as frases. Quando nós temos então a frase e ela aí contém também um verbo, nós passamos a ter as orações. Então nós temos, por exemplo, o cachorro é bonito. Aqui nós temos uma frase, mas temos também uma oração, tá certo? Justamente por conta da aparição desse verbo ser. O cachorro é bonito. Os períodos aí, eles são formados ali, são uma frase que são formados por uma ou mais orações. Então a gente vai ter como período ali, tanto período simples, quando possui apenas um verbo, ou período composto, quando tem mais de um verbo. E ao fazermos isso, nós então passamos a construir ali frases maiores, nós passamos a construir períodos. Na escrita de uma prova discursiva, é muito importante estarmos atentos a isso.
a escrita desses períodos. Como dito, existem os períodos compostos, correto? Mas precisamos estar atentos à quantidade de verbos que estamos inserindo neste período composto, e este período composto talvez ele vai começar lá no início do parágrafo e vai terminar no ponto final daquele parágrafo, e você construiu 7, 10 linhas, talvez, com apenas um período. E aí a chance de erro, a chance de equívoco é muito grande. Então é necessário estarmos atentos e atentas ao tamanho desses períodos, tá certo? Lembrando que o período ele é composto por esses verbos, por essas orações, então automaticamente fica muito mais difícil de entendermos, pode ficar truncadas as ideias, caso não tenha esse cuidadinho aí, beleza? E o que acontece quando nós juntamos vários períodos? A união, a junção desses muitos períodos aí, originam os parágrafos. E é exatamente aí onde nós chegamos quando falamos de uma redação, tá certo? Nós precisamos então falar da escrita desses parágrafos. É importante a gente se atentar à construção desse parágrafo. Um parágrafo ele precisa ter uma introdução, ele precisa ter um desenvolvimento e ele precisa ter uma conclusão. Todo parágrafo, assim como a estrutura do próprio texto, que necessita de introdução, desenvolvimento e conclusão, o parágrafo também precisa. O parágrafo ele precisa ali trazer uma ideia central, ele precisa desenvolver essa ideia, ele precisa concluir essa ideia para que a partir daí você mude de parágrafo, você passe para um novo parágrafo, onde você vai novamente apresentar aquela ideia, você vai desenvolver aquela ideia e você vai concluir aquela ideia, tá certo? Bom, como dito, introdução, desenvolvimento e conclusão também aí são elementos fundamentais para a construção de uma redação. Então observem como, a partir dessa estrutura bem simples, nós partimos lá das letras, lá do alfabeto, que é o que vocês conhecem, o que vocês dominam, e nós chegamos à redação. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Não é um bicho de 7 cabeças, gente. Fazer essa redação, construir essa redação é algo muito tranquilo, tá certo? A redação ela vai ser de 30 linhas, o que não é o caso dessa banca, tá certo? Mas eu tenho que fazer uma redação com 30 linhas, não vou dar conta? Claro que dá. Por quê? Porque tudo começa lá nas letras, passa pelas sílabas, pelas palavras, pelas frases, pelas orações, pelos períodos, pelos parágrafos. Então, se a gente aprender a trabalhar com esses mecanismos, com certeza damos conta de escrever 30 linhas. Para quem aí já desenvolveu um trabalho acadêmico, um artigo, um ensaio, damos conta de escrever as 15 laudas, 15 páginas, damos conta de escrever uma dissertação de mestrado e daí por diante, tá certo? Uma tese de doutorado. Então, é importante estarmos atentos a isso. A gente dá conta, o esquema, em resumo, é isso, tá certo? Então, estejam atentos aí a este esqueminha para que vocês comecem já a praticar essa escrita de vocês e estarem atentos, tá certo? Ao tamanho do período que vocês estão construindo, ao tamanho dos períodos, e aí entender também sobre esses parágrafos. Mas para a gente entender ainda melhor a respeito desses parágrafos, a gente vai agora entrar especificamente aí no que diz respeito a estes parágrafos. Nós temos aí a noção de todo parágrafo deve ter. Todo parágrafo ele deve ter margem, ele deve ter um recuo. Vamos lembrar lá daquelas aulas do ensino médio, certo? Das aulas do ensino fundamental, enfim, ao longo da educação básica ali nós tivemos algum professor que pegava a folha de papel, mandava a gente medir um dedo, 2 dedos às vezes. Alguns professores mandavam que a gente medisse a partir do lápis. Lembram-se disso? Para que a gente soltasse um recuo, para que a gente desse um espaço de margem e a partir dessa margem desenvolvêssemos nosso texto. É de extrema importância estarmos atentos a isso, certo? Um parágrafo, ele exige esse recuo, ele exige essa margem. Então, assim como é importante estarmos atentos para não extrapolarmos os limites ali estabelecidos pela prova, é importante também estarmos atentos a esse recuo no início de cada parágrafo. Perfeito? Tranquilo demais isso.
A gente vai perceber também que todo parágrafo ele necessita de letras maiúsculas toda vez que iniciarmos uma frase. Então, seja no início do parágrafo, seja após uma pontuação, um ponto final, uma exclamação, enfim, ao termo de cada, ao início de cada frase, na verdade, no início de cada frase, nós deveremos iniciar com letras maiúsculas, tá certo? O mesmo ocorre com essa pontuação adequada. Atentem-se a isso, a essa pontuação. É importante estarmos atentos, assim como não construirmos parágrafos longos demais, construirmos períodos longos demais, é importante estarmos atentos a essa pontuação. São essas pontuações que irão nos mostrar onde separar aquelas ideias, onde iremos dividir aqueles períodos ali, separar aqueles períodos, certo? Então essa pontuação é de extrema importância que vocês estejam atentos ao ponto final, principalmente, a vírgula, tá certo? Atentem-se a isso. O mesmo aí com a grafia correta das palavras. Então, a escrita correta dessas palavras é necessária, é fundamental para que a gente tenha um parágrafo bem escrito. E o número médio de linhas. Também pensando se vocês precisam fazer uma redação que tenha até 30 linhas. E vocês vão usar dois argumentos. Então, vocês irão ali fazer um parágrafo introdutório, dois parágrafos de desenvolvimento, onde vocês irão desenvolver a respeito desses argumentos, ou é uma dissertação explicativa e você vai falar a respeito dos pontos positivos e pontos negativos de algo, então você também vai usar dois parágrafos para desenvolver pontos positivos e negativos e você vai ter essa conclusão. De modo geral, então, 4 parágrafos no total para que você escreva essa redação. Assim sendo, vocês precisarão calcular, mesmo que aproximado, quantas linhas para cada parágrafo. Então, se são 30 linhas e você vai escrever aproximadamente 28 linhas, é só você fazer uma divisão aproximada de 28 por 4, tá certo? Se você faz essa divisão aproximada, você vai encontrar ali a quantidade de linhas que você vai precisar usar. Ah, mas eu não vou escrever 28. Está dizendo que o mínimo é 15, o máximo é 30, eu só quero escrever 20 linhas. Então você faz essa divisão por 20. Essa divisão ela precisa ser exata? Não, é só aproximada. É para que você tenha uma introdução com 5 linhas, para que você tenha o primeiro parágrafo de desenvolvimento com 7, o segundo com 6 e a conclusão ali você vai ter ela com outras 5 linhas, por exemplo. Percebe que isso fica harmônico? Ao bater o olho nessa redação, ela fica algo agradável aos olhos. Então observe que ao longo dessa lâmina de slide foi marcado aí esses primeiros itens que todo parágrafo deve ter na cor azul. Por que isso? Porque todos esses elementos são elementos aí de cunho estético, tá certo? São elementos que servem para que a gente consiga ver essa redação e já de imediato observar uma redação limpa, uma redação bem escrita, uma redação sem tantos sem tantas travas, sem tantas amarras ali para essa leitura fluida. Então vamos pensar, se você marcou essa redação, o parágrafo ali, ele começou com recuo, ele começou com essa margem. Percebe que fica fácil localizar os 4 parágrafos? Se você começou com as letras maiúsculas e depois da pontuação ali você também pôs letras maiúsculas, tal qual essa pontuação adequada. Percebe que só de bater o olho no parágrafo fica fácil de saber onde começa e onde termina mais ou menos, se aqueles períodos ali, eles estão meio que proporcionais, se não, se talvez você escrever um parágrafo com 2 ou com um só período, percebe? Essa grafia correta das palavras. Claro que vai existir lá, pode existir, não? Essas rasuras, e aí a gente tem que estar atento, normalmente é só fazer um pequeno traço por cima e dar a sequência e escrever mais adiante. Não precisa fazer aquelas, borrar tudo, enfim. Em algumas provas isso pode até ser eliminatório, assim como também não é permitido usar corretivo, isso em quase todas as bancas. E aí,
essa grafia correta ela também é importante para essa estética, assim como essa numeração de linhas. Então, esses primeiros 5 pontos aí, que todo parágrafo deve ter, fala a respeito de uma questão estética. E por que essa estética é tão importante? Vamos pensar ali no corretor, correto? Esse corretor, ele só vai corrigir, como já falamos, essa prova discursiva daqueles 700 primeiros que passaram, correto? E aí, todos esses corretores que estão ali, eles terão muitas provas para corrigir. Então, normalmente é algo entre 3, 7 minutos ali, 5, para corrigir uma prova. Ele vai ter que fazer isso com uma rapidez muito grande. Então, a gente pega uma prova que tem uma letra ilegível, que não está marcando onde começa e onde termina cada parágrafo, que não tem letra maiúscula, que não tem pontuação adequada, onde a introdução ela tem 10, 12 linhas, o desenvolvimento, cada parágrafo tem 4 linhas, e a conclusão tem, sei lá, mais 10 linhas. Percebe que isso vai fazer com que esse texto ele já gere um desconforto nesse corretor na hora dele fazer essa correção? Ele precisa corrigir o maior número, a maior quantidade de provas no menor tempo. E essa redação não está ajudando em nada na leitura dele, em nada na correção. Você acredita que ele vai dar atenção, que ele vai procurar entender o que você quis dizer? Ou ele vai só passar o olho e a partir dali fazer a avaliação tal qual couber naquele momento? Então, por isso, é importante estarmos atentos a essa questão estética também, tá certo? Perfeito. Estando atentos e atentas a isso, nós vamos ao tópico frasal. Tópico frasal é essa ideia principal aí da redação, e a partir dessa ideia principal nós iremos desenvolver outras ideias, essas ideias secundárias, tá certo? Nós temos também a necessidade no parágrafo que ele tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, parágrafo com início, meio e fim. Tranquilo? Muito tranquilo isso, saber que todo parágrafo ele precisa ter um tópico frasal, ele precisa ter uma ideia central em torno do que será abordado, em torno do que será escrito aquele parágrafo, e que esse parágrafo ele tem começo, meio e fim, ok? Maravilha! Quando a gente vai para esse primeiro parágrafo de uma redação dissertativa, o parágrafo que é conhecido como a introdução dessa dissertação, dessa redação, nós percebemos aí que a introdução ela costuma ser algo que a grande maioria tem dificuldades. Alguns alunos, inclusive, chegam para mim e dizem que preferem começar a escrita a partir ali dos argumentos, desenvolver e depois ele vai estruturando essa introdução. É uma forma também de fazer. Outras pessoas já preferem começar propriamente pela introdução mesmo e da sequência, o que é meu caso. E aí, porque a introdução ela é algo que gera esse desconforto, que é justamente como vamos entrar nessa dissertação, como vamos entrar nessa redação. A partir da sua introdução, você vai ditar a forma como você irá desenvolver essa introdução. Assim como algumas pessoas, por exemplo, têm dificuldade demais também de encontrar títulos para redações que exigem títulos. Aí a pessoa escreve toda a redação e passa os minutos finais ali tentando encontrar algum título. É comum isso acontecer. E aí, esse parágrafo, então, da introdução, ele é o parágrafo de apresentação do seu texto. O que precisa estar presente nesse parágrafo introdutório? Vamos ver que deve conter aí o tema, tá certo? Também deve aparecer a tese e os argumentos. Mas o que vem a ser este tema? Nós percebemos que o tema ali, ele basicamente é sobre o que se trata o texto. Então, a respeito de que esse texto vai falar. É de extrema importância que esse tema ele apareça na introdução, que é justamente o porquê nós escrevemos aquilo. Nós escrevemos aquilo para quê? Por quê? Essa é a temática, tá certo? Muito cuidado para não confundir tema com tese. Então, o seu tema pode ser educação infantil,
no Brasil, pode ser o brincar como um ato de cuidado com a criança, ou ainda falar dessa ludicidade para esse desenvolvimento psicomotor, pode falar da ludicidade ali em uma questão mais socioemocional dessa criança, enfim. Essa é a sua temática, certo? A tese é uma ideia que você pretende defender a partir dessa temática. Então, dentro de todo esse tema, dentro de toda essa amplitude, o que você pretende defender? Olha, eu quero defender que o brincar, ele tem sim que ter um caráter pedagógico, mas ele tem que ter o caráter lúdico, apenas. Sabe, a criança a gente não pode propor brincadeiras apenas com o intuito de que elas aprendam algo com aquilo. É interessante também saber do que essas crianças querem brincar. Agora, por exemplo, a gente está num momento aí onde as crianças, em qualquer lugar que a gente vá, reunir um grupo de crianças, elas querem brincar de batatinha frita 1, 2, 3, não é isso? E aí existem várias pessoas falando que não é correto, não deve ter essa brincadeira, enfim. E aí você pode, por exemplo, defender que essa brincadeira, ela pode sim ser usada, ela deve sim ser estimulada com o propósito de algo. E aí você vai então defender essa ideia. E aí, para defender essa ideia, ainda mais que uma ideia polêmica, concordam? Para defender essa ideia, você terá que criar argumentos que fundamentem, que deem sustentação para essa sua ideia a ser defendida. Quando você busca esses argumentos, então, ele nada mais é do que a forma como você defenderá a sua tese. A partir daí, então, você tem um tema, que é essa ludicidade, você tem uma ideia a ser defendida, que é a brincadeira, batatinha frita, e você precisará estabelecer ali os argumentos que mais lhe serão úteis para defender essa ideia. Normalmente, vocês podem perceber que eu coloquei o S, o pluralzinho aí, dentro de parênteses, por quê? Normalmente, a gente vai tratar de 2 argumentos numa dissertação, numa redação dissertativa. A gente vai, então, a partir desses 2 argumentos, desenvolver o primeiro e o segundo parágrafo de desenvolvimento, tá certo? Que vem a ser o segundo e o terceiro parágrafos da redação. Então, teremos o primeiro parágrafo, que é a introdução, o segundo, que vai ser o desenvolvimento do primeiro argumento, e o terceiro, que é o desenvolvimento do segundo argumento, tá certo? E aí, é de extrema importância estarmos atentos a ligar essa tese, esses argumentos, com a ajuda de conjunções, tá certo? Então a gente vai recorrer ali a algumas conjunções, tanto que, tal que, de modo que, tá certo? Ou também conjunções temporais lá, de quando, enquanto, tá certo? E aí a gente recorre a essas conjunções para fazer essa ligação. É importante estarmos atentos a isso. A gente vai ter uma aula só para falar aí dos nossos conectivos, tá certo? De como fazer essas conexões no texto. Mas, desde já, estejam atentos a isso. Vamos então a um exemplo. Nesse exemplo aqui, nós vamos ver como é trabalhado esses 3 momentos aí. Como a gente tem o tema, como a gente vai ter a tese e esses argumentos. Vamos então ler esse texto juntos. É inegável que a Revolução Industrial causou diversas transformações sociais. O trabalho alterou significativamente a qualidade da alimentação e o tempo disponível de preparo dos alimentos. Essas mudanças são perceptíveis na sociedade atual, por isso é necessária a discussão do assunto. As origens da obesidade entre os brasileiros são muitas, entre elas a mudança da vida rural para o contexto urbano e a rotina intensa que gera o sedentarismo entre os indivíduos. Esse fragmento aí, como pode ser observado no pé da página e no slide, foi retirado dessa página, desse site. Então, caso você tenha interesse, só está clicando nesse link aí para que vocês estejam acessando esse texto. E aí, eu fiz questão de marcar ele
de 3 cores distintas, para que a gente consiga perceber consiga perceber esses 3 momentos aí do texto, desse parágrafo, tá certo? Vamos lá então. Nós vamos ter ali essa ambientação, essa introdução, essa apresentação, quando diz: é inegável que a Revolução Industrial causou diversas transformações sociais. O trabalho alterou significativamente a qualidade da alimentação e o tempo disponível de preparo dos alimentos. Nesse primeiro trecho aí, nós temos então a temática, tá certo? Qual que é a temática a ser abordada? Embora esteja fazendo uma referência, uma menção à Revolução Industrial e também essas transformações sociais que foram causadas, claramente está falando ali da qualidade de alimentação e o tempo disponível de preparo dos alimentos. Então ali foi abordado o tema. Nós temos então, precisamos identificar se existe uma tese a ser defendida, tá certo? Para que ele se configure como uma introdução. Então ele precisa agora, nesse segundo momento, desenvolver essa ideia, trazendo aí à tona a sua tese. Essas mudanças são perceptíveis na sociedade atual. Por isso, é necessária a discussão do assunto. Olha, então está falando que é perceptível. Ela traz essa afirmação, traz como tese que é perceptível que ocorreram essas mudanças e precisa ser problematizado, precisa ser discutido este assunto. Então, como tese, ela assume que realmente este problema acontece. Para que essa redação ela possa sustentar essa tese até o final, ela tem que construir argumentos. Nessa parte aí, em preto, vai dizer: as origens da obesidade entre os brasileiros são muitas, entre elas a mudança da vida rural para o contexto urbano e a rotina intensa que gera o sedentarismo entre os indivíduos. Observe que ela traz então 2 argumentos, certo? A redação traz em si a mudança da vida rural para o contexto urbano, como um primeiro argumento, e a rotina intensa que gera o sedentarismo entre os indivíduos, como um segundo argumento. Observem também que este parágrafo ele traz início, meio e fim. No final ali, ele fecha essa ideia apresentando os argumentos que serão defendidos nos 2 parágrafos seguintes. Um parágrafo como esse está excelente e observe que ele não é muito difícil de ser replicado por nós, de ser construído por nós, tá certo? Damos conta perfeitamente de fazer algo bem próximo e bem parecido. Tranquilo? Vamos agora ver um outro exemplo aqui. Este exemplo é um exemplo de uma redação nota 1000 do Enem de 2020, do estudante Aécio Fernandes, do Rio Grande do Norte. Na redação dele, ele traz algo muito interessante, por isso eu decidi trazer ela para que vocês possam perceber. Ele conseguiu encontrar um modelo, conseguiu encontrar uma estrutura onde ele pode encaixar, acredito eu, que qualquer temática ali nesse assunto, nessa estrutura de redação, nesse modelo que ele criou, nesse molde, que ele dará conta de desenvolver sobre. E isso é importante para que vocês estejam atentos e atentas a construir, talvez, o seu molde de redação também. Olha só como a gente consegue perceber isso. Nós vamos ler esse fragmento e você tentará me dizer qual que é a temática a ser abordada nessa redação, tá certo? Então diz assim: Manuel de Barros, grande poeta pós-modernista, desenvolveu em suas obras uma teologia do traste, cuja principal característica reside em dar valor a situações frequentemente esquecidas ou ignoradas. Segundo a lógica barrosiana, faz-se preciso, portanto, valorizar também ainda que elas sejam estigmatizadas por parte da sociedade. Nesse sentido, a fim de mitigar os males relativos a essa temática, é importante analisar a negligência estatal e a educação brasileira. Qual que é a temática em questão? Consegue identificar? Perceba
que o que ele fez aqui, nessa cor azul mais clara ali, nesse primeiro período, foi trazer essa tese antes mesmo de apresentar a sua temática. Então nós temos ali como tese, ele parte do pressuposto, ele vai defender que existe uma teologia do traste e que existe ali, por consequência, situações que são esquecidas ou ignoradas. E essa temática que ele pretende tratar é uma dessas situações que são uma dessas situações aí que acabou sendo esquecida ou ignorada pela sociedade. Então ele trouxe primeiro a sua tese e ele já traz os argumentos para essa tese. Qual que é o argumento? Que a fim de suavizar, a fim de minimizar aí os males relativos a essa temática, é importante analisar a negligência estatal, então como o Estado foi negligente, e também como a educação brasileira acabou contribuindo de alguma forma para que isso acontecesse. Então ele já tem uma tese, ele já tem um argumento, e a gente nem sabe ainda qual que é a temática a ser tratada. Essa temática, ela está nesse azul mais escuro aí, que pode ser lida quando removemos essa tarja. Basicamente, trata-se aí de valorizar também a problemática das doenças mentais no Brasil. Então observe que aqui nós temos como tema a problemática das doenças mentais no Brasil. Nós temos aí como tese, então, são assuntos normalmente esquecidos, normalmente ignorados, e que ele propõe suavizar esses males, pretende de alguma forma abordar, lembrar estes assuntos aí, a fim de ter como intervenção essa redução dos males que são causados por ela. E aí vai trazer então como argumentos a negligência estatal e a educação brasileira. Pronto. É uma introdução onde você precisa encaixar a sua temática e você já está com essa introdução basicamente pronta. Então atentem-se a isso, porque vocês também, a partir de muito treino e dedicação, como acredito que foi o caso deste estudante, vocês conseguem construir os próprios modelos, observar aquilo que funciona, aquilo que dá certo. Beleza? Bom, a gente vai dar uma pausa agora para que você tome uma água, para que você tome um café, dê uma relaxada, tá certo? Para que faça um carinho aí no seu gato, no seu cachorro. E daqui a pouquinho, quando você estiver pronto, é só você dar play novamente na aula que eu vou estar aqui te esperando. Beleza? Prontinho, tomou água, deu uma respirada. Maravilha. Vamos então dar continuidade. Para isso nós vamos falar do desenvolvimento, tá certo? De modo geral, usa-se um parágrafo para aprofundar cada argumento, como já disse anteriormente. O que a gente precisa ter nesses parágrafos de desenvolvimento? Esse parágrafo ele retoma e contextualiza o argumento, que foi supracitado lá na introdução. Ele explora o aspecto forte desse argumento. Então, qual que é a parte ali que mais contribui para a minha tese? É justamente esse aspecto aí que deve ser explorado ao longo da minha escrita. E ele produz considerações que vão sustentar a tese. Então, basicamente, nós temos o parágrafo dividido nessas três etapas: início, meio e fim. Retoma e contextualiza o argumento, faz essa ambientação do argumento, explora o aspecto, que é para desenvolver este aspecto forte do argumento, e ao término ali ele vai produzir considerações que sustentam a tese. Então ele vai fazer conclusões ali de por que este argumento realmente contribui com essa tese que foi levantada lá na introdução, beleza? Vamos ver aqui então alguns tipos de argumento a serem utilizados ao longo dessa escrita. Nós temos aqui o argumento de autoridade. É aquele que se apoia no conhecimento de um especialista da área. É um modo de trazer para o texto o peso e a credibilidade da autoridade citada. Então nós estamos falando ali de citações. É quando nós citamos um estudioso, quando nós citamos alguém ali, um profissional, já um especialista naquela área. Nós citamos alguém que tenha autoridade para isso. Então nós temos esse exemplo aqui que vai dizer: conforme afirma Bertrand Russell, não é
não é a posse de bens materiais o que mais seduz os homens, mas o prestígio decorrente dela. Na nossa área da educação, a gente vai citar Paulo Freire, a gente vai citar o professor Cortella, a gente vai procurar ali, a depender de cada área, eu vou falar de letramento, então a gente vai falar de Magda Soares. Dependendo de qual área de qual é a temática a ser abordada, você vai procurar esse referencial, você vai procurar esse teórico, esse especialista da área e vai fazer uma citação a algo que ele já falou anteriormente. Então, por isso, primeira coisinha para você anotar aí no fichamento que você está fazendo. Procure essas citações. Mas cuidado, não citações do Google, por exemplo, que fazem uma referência a Clarice Lispector, quando na verdade a gente descobre que Clarice Lispector nunca nem disse ou escreveu aquilo. Então estejam atentos. Procure ali um livro que você tenha, dê uma lida e aí você já começa a anotar essas frases para que você seja capaz de formular esse argumento de autoridade, tá certo? Nós temos aí também o argumento por evidência ou por comprovação. Esse tipo de argumentação é fundamentada na documentação com dados que comprovam ou confirmam sua veracidade. Então, nós temos aqui, por exemplo, o acaso pode dar origem a grandes descobertas científicas. Alexander Fleming, que cultivava bactérias, por acaso percebeu que os fungos surgidos no frasco matavam as bactérias que ali estavam. Da pesquisa com esses fungos, ele chegou à penicilina. Observe, então, que nesse caso o argumento que validou Observe que, nesse caso, o argumento que validou a afirmação, o acaso pode dar origem a grandes descobertas, foi a documentação da experiência de Fleming. O slide sumiu aqui um pouquinho para mim, mas consegui retornar à tela. Então, nós temos aqui este argumento por evidência. Esse argumento por evidência, ele basicamente vai tratar aí de uma observação que foi feita na prática. Você vai mencionar essa ocorrência e, a partir daí, estabelecer essa argumentação, tá certo? Nós temos aqui também a fundamentação lógica. Como funciona esse tipo de argumento? A argumentação, nesse caso, ele vai se basear aí em operações de raciocínio lógico, tais como as implicações de causa e de efeito, consequência e causa. Então estejam atentos. Quando a gente fala dessa fundamentação lógica, é estabelecer essa lógica entre causa e efeito. Então, algo desencadeou uma reação, algo acontece e automaticamente provoca essa outra coisa, ou ainda de consequência e causa. A gente tem algo ali que promove uma consequência para que a outra coisa ocorra, outra coisa aconteça. Então a gente vai ter nesse exemplo aqui, ao se admitir que a vida humana é o bem mais precioso do homem, não se pode aceitar a pena de morte, uma vez que existe sempre a possibilidade de um erro jurídico, que no caso seria irreparável, visto que a pessoa foi a óbito. Note que a ideia que o leitor tentou passar era: não se pode aceitar a pena de morte. E aí, para isso então, ela vai tratar ali dessa questão lógica de, uma vez que a vida é o bem mais precioso, esse bem precioso não pode ser retirado. E aí, para isso, foi mencionado o caso de falha humana na sentença, o que permitiu que chegasse a tal conclusão. Então, a gente pode tratar a partir dessa fundamentação lógica. Nós vamos ter aí outro tipo de argumento, que é o argumento por exemplificação. Então, diz o seguinte: uma das maneiras mais simples de fundamentar sua opinião por quê? Porque a gente vai tratar de exemplos. Então, esse é um recurso argumentativo que pode ser utilizado com o intuito de deixar o ponto de vista mais compreensível. Geralmente, costuma-se utilizar alguns termos para que possa ser exemplificado. Quais são esses termos aí?
para contextualizar, a título de exemplificação, como acontece no caso. Todos esses termos, todas essas expressões permitem que a gente introduza na sequência uma exemplificação e dê um exemplo ali para que a gente fundamente o nosso argumento, tá certo? A gente vai ter ainda um argumento de enumeração, que basicamente ele vai se referir aí à listagem de fatos que vão ratificar a sua tese. Então a gente vai enumerar, a gente vai listar todos esses fatos e a partir daí dar credibilidade a essa tese. Então nós vamos ter aí como exemplo as expressões primeiramente, outro fator importante, além disso, ademais, todas essas expressões, elas serão utilizadas aí para que possa ser enumerado, para que a gente possa estabelecer essa relação de listagem desses argumentos, tá certo? Nós vamos ter também o argumento por alusão histórica, que é quando a gente faz uma referência, uma menção específica a algo que é de conhecimento geral, a algo que marcou a esse fato histórico, tá certo? Então a intertextualidade aí é a palavra-chave desse tipo de argumento, em que o autor da redação deverá tecer uma opinião crítica em relação ao recorte histórico escolhido. Por exemplo, e aí vamos ao exemplo que já foi apresentado nessa aula. É inegável que a Revolução Industrial causou diversas transformações sociais, o trabalho alterou significativamente a qualidade da alimentação e o tempo disponível de preparo dos alimentos. Perceba aí que retomou a Revolução Industrial, esse fato histórico, que é de conhecimento de todos nós, e tomou esse argumento aí por alusão histórica, esse argumento histórico, só para falar a respeito dessa má qualidade, da obesidade e daí por diante. Perceba que essa citação ela tem apenas o intuito de demarcar, de fortalecer esse argumento, tá certo? Então estejam atentos a esse tipo de argumentação. Existe também o argumento por comparação ou analogia, que aí, como o próprio nome sugere, são feitas analogias com obras literárias, com filmes, com novelas, com séries de televisão e etc. Ao escolher essa estratégia, o autor do texto revela uma semelhança ou diferença do assunto abordado com outra situação existente. Então ele faz essa comparação, faz essa analogia com algo que aconteceu ali na ficção. Estejam atentos a esses tipos de argumento. Deem uma lida, retome, dê uma lida nos slides aí no material que acompanha essa videoaula. Qualquer coisa você volte pausando essa videoaula. Esteja atento a cada um desses argumentos. Encontre os argumentos que você mais tenha facilidade de trabalhar. Olha, eu leio muito, então eu tenho facilidade de trabalhar com analogias. Olha, eu tenho facilidade de trabalhar com citações. Ah, não, eu acho que eu tenho mais facilidade de trabalhar com fatos históricos. Enfim, qualquer que seja essa sua proximidade maior, procure se atentar, se aperfeiçoar nisso para que você use isso como seus argumentos na sua escrita, tá certo? E daí você pode fazer uma listinha ali com esses vários argumentos para que você já tenha algo sabendo como encaixar ele no momento oportuno, tá certo? Vamos então de exemplo. Nós temos aqui, novamente, o exemplo da redação nota 1000, onde se lermos a partir dessas partes aqui que foram ocultadas, nós vamos perceber que, mais uma vez, esse desenvolvimento ele pode desenvolver a respeito de qualquer assunto. Então, observe como é importante encontrar esse modelo. É muito trabalhoso, é muito difícil, mas uma vez que vocês conseguirem fazer isso, vocês terão uma redação pronta e uma redação que tratará de qualquer assunto. Vamos ver aqui como ele faz isso. Primordialmente, é necessário destacar a forma como parte do Estado costuma lidar com no Brasil. Isso porque, como afirmou Gilberto Dimenstein em sua obra Cidadão de Papel,
a legislação brasileira é ineficaz, visto que, embora aparente ser completa na teoria, muitas vezes não se concretiza na prática. Prova disso é a escassez de políticas públicas satisfatórias voltadas para a aplicação do artigo 6º da Constituição Cidadã, que garante, entre tantos direitos, assim, infere-se que nem mesmo o princípio jurídico foi capaz de garantir o combate ao estigma relativo e aí, a temática. Estejam atentos. Olha como ele desenvolveu todo esse argumento, principalmente falando aí dessa fragilidade do Estado, e ele consegue desenvolver isso a partir de uma argumentação a respeito da Constituição Cidadã, a partir do texto da obra Cidadão de Papel, e ele, ao término, vai concluir essa ideia dizendo que é possível inferir que nem mesmo o princípio jurídico foi capaz de garantir o combate ao estigma relativo. Percebam isso? Percebem isso? Que a forma como ele desenvolve esse texto, ele poderia encaixar qualquer assunto. Olha ali quando ele fala do artigo 6 da Constituição Cidadã, que garante, entre tantos, direitos como sabemos, esse artigo ele vai tratar dos direitos, certo? Então ali ele poderia falar a saúde, pode, a educação, pode, ao transporte, pode falar, direito à moradia, à alimentação, está aberto para ele tratar a respeito de qualquer temática que queira ali. Então estejam atentos que esse modelo é algo que a gente também consegue produzir, claro. Até encontrar ele, a gente vai precisar lapidar esse texto por algumas vezes. Mas observem como, uma vez feito, a gente vai precisar encaixar pouquíssimas palavras. Olha lá, ele vai encaixar então, vai dizer que é necessário destacar a forma como parte do Estado costuma lidar com a saúde mental no Brasil. E aí vai dizer que, na parte de baixo, que havia sido ocultada, ele diz o artigo 6º da Constituição Cidadã, que garante, entre tantos direitos, a saúde. Isso é perceptível, seja pela pequena campanha de conscientização acerca da necessidade da saúde mental, seja pelo pouco espaço destinado ao tratamento das doenças mentais nos hospitais. Então aqui ele vai fazer ali essa consideração que fortalece a tese dele. E ele vai dizer, então concluindo o parágrafo dele, que assim infere-se que nem mesmo o princípio jurídico foi capaz de garantir o combate ao estigma relativo às doenças psíquicas, o que vai então dar mais força, mais sustentação a essa tese. A gente tem esse outro parágrafo aí de desenvolvimento, onde ele vai desenvolver acerca do outro argumento, que é da educação, e ele vai dizer: outro sim, é igualmente preciso apontar a educação nos modos predominantes no Brasil, como outro fator que contribui para a manutenção do preconceito contra as doenças psiquiátricas. Para entender tal apontamento, é justo relembrar a obra Pedagogia da Autonomia, então observe como ele faz uma referência a essa obra, do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, na medida em que ela destaca a importância das escolas em fomentar não só o conhecimento técnico-científico, mas também habilidades socioemocionais, como respeito e empatia. Sob essa ótica, pode-se afirmar que a maioria das instituições de ensino brasileiras, uma vez que são conteudistas, não contribuem no combate ao estigma relativo às doenças mentais e, portanto, não formam indivíduos da forma como Freire idealiza. Então percebam que ele recorreu a Paulo Freire, o educador, para falar a respeito da educação, o que automaticamente vai fortalecer o argumento dele. Por isso, é tão importante quanto vocês estarem atentos aí a esse modelo pronto, a como funciona essa estrutura de uma redação, é de extrema importância também estarem atentos ao conteúdo, tá certo? A gente vai falar mais sobre vocês terem esse conhecimento técnico-científico da área e vocês terem esse conhecimento do conteúdo. Na próxima aula falaremos sobre estudo de caso, mas já adianto para vocês que é necessário vocês fazerem essas leituras, fazerem essas anotações, para que vocês tenham sobre o que argumentar aí, tá certo? Pois bem, seguimos então para o último parágrafo, tá certo? Que é o parágrafo conclusivo,
E nele a gente vai ver que a conclusão é uma redação, a conclusão de uma redação é a parte final do texto em que retomamos a tese central, agora já respaldada pelos argumentos desenvolvidos ao longo do texto. Basicamente, então, o que vamos ter? A conclusão, como um parágrafo que ele vai conectar tudo aquilo que foi apresentado na introdução e no desenvolvimento do texto a partir dessa consideração final. Então ele vai ter como uma característica ser uma síntese de tudo que já foi apresentado, confirmando a posição abordada e defendida no texto. Vamos ao exemplo. Frente a tal problemática, faz-se urgente, pois, que o Ministério Público, cujo dever, de acordo com o artigo 127 da Constituição Cidadã, é garantir a ordem jurídica e a defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis, cobre do Estado ações concretas a fim de combater o preconceito às. Entre essas ações, deve-se incluir parcerias com as plataformas midiáticas, nas quais propagandas de apelo emocional, mediante depoimentos de pessoas que sofrem estigma, deverão conscientizar a população acerca da importância do respeito e, ademais, é preciso haver mudanças escolares baseadas no... Basicamente, aí, ele continuou com esse modelo que ele encontrou, com esse modelo que ele conseguiu lapidar, tá certo? Ocultamos essas partes, que são as partes que possivelmente ele encontrou formas de como conectar ao texto dele, e essas partes vão dizer concretas a fim de combater o preconceito às doenças mentais, de pessoas que sofrem com esse estigma, deverão conscientizar a população acerca da importância do respeito e da saúde mental. E ao término ali, o último período vai dizer: ademais, é preciso haver mudanças escolares baseadas no fomento à empatia por meio de debate sobre temas socioemocionais. Uma ideia que ele já havia mencionado no parágrafo anterior. Ele só retoma isso. E mais uma vez, percebam como este parágrafo ele é dotado de início, meio e fim. Ele começa ali então fazendo essa ambientação, falando dessa problemática e que precisa ser resolvida ainda nesse parágrafo, e ele precisa fechar essa ideia, e ele vai dizer, vai resgatar o artigo 127 da Constituição Federal e vai evocar aí o Ministério Público para que coloque isso, para que garanta isso. E aí ele vai desenvolver essa ideia, falando dessas ações que podem ser realizadas, e ao término ele vai concluir falando dessas mudanças aí escolares que precisam também acontecer. Então, início, meio e fim, um parágrafo perfeito, assim, uma redação nota 1000, tá certo? Perfeito. Entendido isso, nós vamos a algumas dicas, tá certo? Como são essas dicas? Primeiro, é para a gente falar aí do treinamento que já deve começar a acontecer a partir de hoje, tá certo? Então, vocês primeiro precisarão ler com certa antecedência esse tema que está sendo proposto para vocês. Então, vocês irão procurar um tema, qualquer um daqueles que está listado no edital, leia aquele tema, esteja atento a ele e comece a organizar ideias aí em uma folha de papel, de quais são as ideias que vêm em sua cabeça a partir daquela temática. E aí vocês poderão escrever um parágrafo, podem escrever uma redação completa, tá certo? Vai de vocês. Uma vez que vocês escreverem esses parágrafos, vocês precisarão treinar a sua estratégia de escrita, encontrar essa estratégia, encontrar a argumentação adequada, encontrar o seu modelo, encontrar o seu padrãozinho ali de escrita, tá certo? E é importante que você cronometre o tempo que você está gastando para produzir esse texto, e à medida que você for repetindo, você cronometre também quanto tempo passou a gastar. Justamente pensando na prova, que será cronometrada e que você terá pouco tempo para desenvolver, então aperfeiçoe escrever mais em menos tempo. E por fim aí, a dica mais importante, que é revisar o texto. Faça uma revisão, coloque ele vírgula onde
está faltando, ponto final onde é necessário, letras maiúsculas, enfim, corrija a grafia. Tudo isso é importante, porque ao escrever um texto, também é importante revisar esse texto, tá certo? A gente nunca, o primeiro texto que escreve é o texto que a gente vai entregar para os corretores, entregar para a banca, tá certo? É aquele texto, ele ainda precisa passar por uma revisão, ele precisa sofrer algumas correções e a partir daí nós entregamos ele para ser avaliado. Lembrando que a gente só tem uma chance de ser avaliado pelo nosso texto, beleza? Assim sendo, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Começa então a treinar aí essa escrita de vocês e nós nos veremos na nossa próxima aula, tá certo? Então é isso, muito obrigado e até lá!